Vamos ter uma palestra agora, Legal Flow, do networking ao netweaving, conexões que transformam. E para participar dessa palestra eu convido ao palco Andréia Rezende, Lívia Maria Corujeira, Michele Torres e Paula Abnader. Olá, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Gente, muita elegância aqui nesse palco. Isso, seguem as fotinhos de vocês. E para mediar este painel maravilhoso, Carla Daniani, Head CX do Banco BMG. Tudo bem? Meninas, eu tô vendo aqui um tempo de 20 minutos. Rápidas e mortais. Podemos considerar os 20 minutos? Pode, sou pontual. Então tá bom, então podem começar. Boa tarde, pessoal. Como ele já nos denunciou, né, a gente tem 20 minutos para fazer com que vocês entendam e pratiquem um pouco do que a gente vai fazer aqui. Eu acho que tem duas curiosidades, né, quando vocês olharam essa palavrinha netweaving e essa galerinha do Legal Flow. A parte do Legal Flow, acho que vocês vão descobrir aqui na prática, mas eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês, e não vale ter olhado no Google entre ontem e hoje, não vale, ChatGPT também não, tá? Porque agora ele está ganhando, né? Quantos de vocês conhecem o que é netweaving? Bacana, temos potencial aqui. Então, acho que... tem, André, ou Angélica? Tem ou não tem? Está na dúvida? Na dúvida, tá bom. Bom, então acho que uma das coisas legais é a gente entrar num lugar e sair com conhecimento novo. Então, a gente falou aqui de diversidade, de IA, de Customer Experience, a gente está respirando isso. E a gente queria convidar vocês para esses 18 minutos que nos restam para falar de conexões. E aí a gente vai deixar um dever de casa para vocês no final. Eu queria agradecer as meninas do Legal Flow. E eu vou deixar elas se apresentarem, elas dizerem qual que é essa conexão, né? Onde que o Legal Flow se encaixa num tema chamado netweaving, que pelo que a gente viu aqui, também é novidade. Então, vou pedir para vocês contarem para a gente um pouquinho, primeiro, o que é o netweaving? A gente vai começar falando um pouco do Legal Flow, e aí conecta com o netweaving. O Legal Flow somos nós, 4 mulheres, que decidiram que a gente precisava fazer diferença não só nas nossas vidas, mas nas pessoas que se conectavam conosco. Então, eu sou baiana, já tenho 20 anos fora da Bahia, conheci Ideia primeiro, quando eu morei em São Paulo, alguns anos atrás. A gente continuou essa relação, conectadas e conectando novas pessoas. Depois, quando eu fui para a Bahia de volta, eu conheci a Michele, criamos essa conexão. Através dessa conexão, a gente fez muito negócio junto. E, de volta a São Paulo, a gente se conectou, eu e a Paula. E aí, naquele momento, a gente estava preparada para, juntas, fazermos uma história diferente, com um propósito único. Nós temos personalidades completamente diferentes. Somos mulheres de personalidade forte, mas o propósito ele é muito maior, que é esse propósito de conexão, para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas, né, Paulinha? É isso. E o mais legal de contar para vocês é que o que começou com 4 pessoas, né, 4 mulheres querendo transformar, hoje nós somos uma comunidade de mais de 5.000 pessoas, que a gente segue transformando, a gente segue conectando e a gente segue gerando valor para essa comunidade. E o mais legal de fazer o bem é que, quando a gente transforma, a gente não transforma a sua vida daquela pessoa com a qual a gente está atuando, mas a gente transforma a nossa própria vida. Né? E eu não estou dizendo só isso, isso faz um bem danado. A ciência comprova isso, né? Porque quando a gente faz bem, a gente libera ocitocina. E a ocitocina é aquele hormônio de bem-estar, né, aquele hormônio da felicidade, aquele hormônio que faz a gente se sentir feliz, o hormônio do amor. Então, quando a gente faz tudo isso que a gente faz, essas conexões, quando a gente passa uma mensagem, quando a gente conta da nossa vida tentando inspirar alguém, é o que a gente quer transformar, e a gente quer fazer conexões que transformam. A dica está aqui, hein, gente? A cola está aqui. Agora, essa é um pouquinho da história do Flow, e a gente queria que vocês tentassem fazer a conexão com o que a gente vai explicar agora, que é netweaving. Vamos ver se a gente encaixa as coisas. É isso. Boa tarde, pessoal. A realidade é que tem muita conexão com o que a Lívia e a Paula falaram. Através de todo esse apoio mútuo entre nós, essa troca, uma colaboração,
acho que uma relação real, né, que a gente desenvolveu entre a gente no momento certo, porque a gente se conhecia de alguma forma, mas a gente se encontrou no momento certo. Aí nasceu o conceito de netweaving. E o que seria isso e por que essa conexão com o LigoFlow? O netweaving, eu vou fazer uma analogia como se fosse uma ponte, mas a ponte ela é usada para você ir e vir, mas muito mais do que isso, a ponte ela conecta territórios, a ponte ela encurta caminhos e a ponte também sustenta caminhos. Então, o que acontece? O netweaving é como se fosse uma ponte onde as pessoas, na realidade, criam essa estrutura de relações mais sólidas umas com as outras. E foi o que a gente fez, criou essa relação muito mais sólida, de proximidade, de apoio, em que trouxemos outras mulheres, né, uma quantidade de mulheres muito grande que tem vindo com a gente, isso tem sido prazeroso, isso tem sido engrandecedor para a gente, e através dessa ajuda, desse apoio, a gente não só aprende como aprende com elas, e essa é a riqueza do netweaving, que a gente está oferecendo algo, plantando, para depois colher com muita tranquilidade, com muita calma, mas é uma relação de dar sem pensar em receber antes. Então, esse foi o nosso encontro aqui, como ele aconteceu, né? Isso aí. E quando você vive na prática isso, você vê que isso se torna muito maior. As oportunidades, as decisões, elas são tomadas de forma muito mais clara. Você puxa as outras pessoas com você nessa conexão e nessa relação humana. Eu já vi muitas pessoas de uma conversa virar uma mentoria, de uma dúvida virar uma conversa boa de troca, de montar um negócio estando com várias pessoas num ambiente seguro, de relação, de conexão. Então, é importante que o netweaving te traz isso, te traz uma forma de conexão humana, clara e com oportunidades maiores para viver isso. E foi nessa vibe que o LigoFlow nasceu. E a gente está tentando ligar o flow aqui, a gente vai isso. entender e vamos ligar. E a gente falou muito de conexão genuína, relação. Por que vocês acreditam que essas conexões mais genuínas, e aí a gente acha que trazendo um pouco para a prática, é algo que se constrói e é para a vida, não é para o momento, não é uma troca de telefone que amanhã você pede um favor, é muito mais genuíno e vitalício do que isso, né? E por que vocês acreditam que essas conexões elas fazem diferença para a vida e para a carreira? Como não falar da carreira, que a gente está no ambiente corporativo, né? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Do LinkedIn, 2022, tá? 85% das pessoas hoje, elas são contratadas porque elas possuem um forte networking, tá? 70% dessas pessoas, elas possuem uma relação muito forte com essas empresas que contrataram, com pessoas dentro dessas empresas. Então, o que é importante disso aqui? Quando você nota aquele seu colega do lado e você fala, nossa, como que ele encontrou essa vaga? Da onde surgiu essa vaga? Não foi fácil e não é simples assim, mas, com certeza, é pela conexão forte que ele tem de relação com o mercado, certo? E não só isso, né? E como a gente gosta de dados e a gente gosta de Harvard, a gente trouxe também os dados de Harvard. Quando você tem uma rede colaborativa e de confiança, aumenta em 50% a probabilidade de você ter sucesso na carreira. E se você tem uma rede diversificada, aumenta em 35% a criatividade e a inovação. Então, conexões de confiança fazem toda a diferença no dia a dia. São conexões que transformam, né, Paula? A gente fala bastante isso. Falando um pouco de impacto nos negócios, além do que as meninas falaram aqui, a gente sabe que um ambiente produtivo, um ambiente em que as pessoas se dão bem, traz maior performance. Dados de Oxford também dizem isso, que relações profissionais fortes fazem com que 45% das pessoas sejam mais felizes no trabalho e 35% tenham mais performance. Então, acho que a gente tem uma gama de dados aqui para provar que o netweaving ele é válido, ele é importante. Mas o que mostra isso? Mostra que quando a gente trabalha, quando a gente está, seja no empreendimento, no ambiente corporativo, com apoio mútuo, um ambiente de confiança, que você pode confiar no seu gestor, nos seus pares, um ambiente em que você tem tolerância ao erro, você pode errar e que você pode acertar também, que você não vai ser julgado por isso. A performance aumenta, porque você trabalha mais feliz. É muito bom trabalhar com gente boa, né? Com gente que se ajuda. Então, o netweaving, ele proporciona esse ambiente, acelera os resultados. No final das contas, você consegue transformar muitas vezes um time
não me entendam mal, mas um time mediano, medíocre, um time normal, né, que a gente tem pessoas com alta performance, pessoas com média e baixa performance, faz parte, mas a gente consegue transformar um time mediano num time extraordinário, e não só por conta da meta que ela precisa bater, que essa equipe precisa bater ou atingir, mas sim por conta do elo que elas desenvolvem entre elas. E aí, só para finalizar, porque é muito importante, como é um termo relativamente novo, né, para muitas pessoas, e a gente descobriu isso quando a gente foi discutindo sobre a pauta, a gente também tem a teoria dos laços fracos, né, que Stanford, há muitos anos, já trouxe, que a gente precisa diversificar e não trocar sempre com aquelas pessoas do nosso convívio, porque são novas oportunidades quando a gente vai, através de pessoas novas, eu aprendo mais e eu consigo ter mais oportunidades com essas pessoas que não estão no meu dia a dia. Por isso que é muito importante a gente valorizar cada conexão que a gente tem. Então, aqui a gente está, né, com centenas de pessoas hoje, aqui prestigiando a Miriam, aqui todo o evento do Smart. A gente vai aproveitar esse momento para se conectar e que essa conexão não dure só hoje. Né, Carlinha? É isso, e eu acho que, como a gente tem pouco tempo, inclusive, a gente vai ter que deixar a mensagem bem clara aqui para que as pessoas no próximo evento saibam, eu vou buscar network ou vou buscar netweaving? Então, Paula, para deixar assim, a mensagem assertiva para as pessoas, qual que é a diferença dos dois? Tem bastante diferença entre network e netweaving. O network é quando eu preciso de uma coisa rápida, aquele contato que eu vou buscar assim, eu preciso de uma informação, eu preciso de uma oportunidade, de uma indicação, eu vou lá e busco aquela pessoa que pode me ajudar com aquilo. Já o netweaving, ele é outro jogo. Eu começo me perguntando assim, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Porque eu quero tecer com ela uma relação. O que é que eu posso levar de valor para essa pessoa? O netweaving, ele é uma construção onde eu começo dando e não recebendo. Então, é uma relação completamente diferente que acaba evoluindo para uma relação de mais confiança e uma relação mais duradoura. E tudo bem fazer network. Eu faço network, ele é necessário e eu acho que todos aqui têm que fazer. Ele é extremamente importante para o nosso dia a dia. Mas o netweaving é uma forma de viver. Quando eu penso assim, eu quero viver como? Eu quero viver fazendo netweaving, eu quero viver criando conexões e relações que possam abrir caminhos para mim e para essas pessoas. Fazendo uma analogia, para deixar bem claro, o network é quando a gente vai no supermercado, chega lá e pega o que a gente precisa e vai para casa. Está tudo certo, vamos fazer network. O netweaving é como fazer uma horta comunitária. Todo mundo planta, vai lá, faz a sua parte, cultiva, cuida e depois colhe. Todo mundo vai colher, inclusive você. Então, faça o network, que eu também faço o network, mas vamos viver no netweaving, que ele vai trazer conexões que transformam. Falar viver já dá outra entonação, né? Eu imagino que a gente tem alguns pilares, né, para sustentar o netweaving. E quais que são esses pilares no dia a dia que a gente consegue tangibilizar o que ele é? Os pilares são conexão. Primeiro, mentalidade de conexão. Qual é a minha mentalidade? Eu procuro me relacionar, eu procuro trocar com a pessoa que está comigo, e nessa conexão eu estabeleço vínculos reais, eu penso, eu escuto, estou presente naquela relação. Um outro é reciprocidade mútua. Não preciso esperar nada em troca do outro. Eu estou ali, mas eu não necessariamente quero ganhar algo. Né? No caso da conexão, que eu falei anteriormente, a gente não precisa ganhar. Eu vou apresentar duas pessoas que eu sei que têm algo comum, que querem um objetivo comum, sem eu, particularmente, ganhar nada, mas simplesmente para fazer o bem. O netweaving, ele fala muito de coração, né? E, por isso, ele é tão relevante assim, para a gente, porque a gente tem tido tanto prazer em encontrar pessoas ao longo dessa jornada aqui, que ainda é uma jornada nova para a gente, que a gente tem visto cada vez mais essa importância dessa troca. E, para falar para vocês, o maior netweaver, para que consiga firmar na nossa mente, foi quem? Foi Jesus. Jesus, ele unia pessoas através de um objetivo de fazer o bem. Mas ele não esperava nada em troca para ele. Ele também trazia pessoas diferentes, porque, através das diferenças, eu consigo aprender mais, eu consigo ter novas oportunidades. Ele também formava líderes, né? Porque, através do exemplo dele, ele formava novos líderes.
Então, é muito... para a gente ter na nossa mente assim, um exemplo de Jesus como maior pessoa, que foi um líder, que não queria nada em troca das pessoas e queria fazer o bem. E, através disso, formou-se discípulos até hoje, né? Até hoje a gente tem esses discípulos aqui fazendo o bem, que para a gente, é muito prazeroso. Se eu formasse aqui, pela minha IA, a nuvem de palavras do que a gente está falando, né? Eu acho que vem genuíno, conexão, verdadeiro, transforma, só coisa boa, né? Não vem nada que seja ruim, é muito mais genuíno mesmo, acho que não tem outra palavra, do que o próprio network. Mas, se a gente tiver aqui falar benefício concreto, né? Qual que é o benefício concreto do NetWeaving? Então, na sua nuvem de palavras, a gente pode acrescentar confiança, evolução, crescimento também, né? Que eu vou falar agora. Com relação aos benefícios, a gente tem vários, né? Na verdade, a gente podia passar o dia inteiro falando de benefícios de NetWeaving aqui, mas no mundo hiperconectado como a gente tem hoje, o que acontece? As pessoas estão cada vez mais isoladas. Então, o NetWeaving ele se tornou uma vantagem competitiva para as pessoas que fazem. Então, a gente não pode deixar de fazer. Tornam as relações mais reais, mais sólidas. Você tem alguém confiar. Nosso amigo Wellington Paes, que está aqui, né, com espaço, filmando as pessoas, ele falou no nosso podcast, inclusive sigam a gente no Liga o Flow Podcast, ele falou no nosso podcast, se você tivesse 3 pessoas, se tivesse um problema sério numa madrugada e você tivesse 3 pessoas que você precisasse ligar para te ajudar, essas pessoas largariam tudo, sairiam correndo para te ajudar? E o inverso também é a realidade. Você iria, se as pessoas precisassem de você? Então, isso é NetWeaving. Eu acho que vale a gente fazer uma reflexão se, de fato, a gente está praticando o NetWeaving, se a gente tem essas pessoas na nossa rede, que isso que vale, né? Então, gera uma credibilidade, porque você se torna uma referência, você está ali gerando valor, conectando as pessoas, então você é uma referência, com isso você se torna um líder silencioso, porque você está influenciando pela inspiração, influenciando pelo propósito, e as pessoas passam a te respeitar como líder. Cria uma visão de ecossistema, todos se fortalecem, todos crescem juntos, você não caminha sozinho. Então, eu diria que é sobre você plantar uma presença real, porque normalmente a gente está num lugar, mas não está presente hoje em dia. A gente cultivar o propósito e a gente colher parcerias de longo prazo. É o que eu diria dos maiores benefícios, Carlinha. Sem querer apavorar ou gerar nenhuma pressão, mas... E nada. A gente falou coisa boa, bacana, né? Mas vamos ver se a gente convenceu mesmo, Deia. Fala pra gente o que vai acontecer se a gente não praticar o NetWeaving. Bom, o NetWeaving é como cuidar do nosso capital social, né? Você quer sempre fazer com que isso se torne melhor para você, tá? Hoje, no mercado de trabalho, gente, as competências técnicas, elas são super importantes. Todo mundo, ninguém discorda disso aqui. Porém, a relação humana que você tem com as pessoas, ela é muito mais real e importante, porque competência técnica se adquire, se copia, tem tecnologia, tem IA, mas relação humana não. Relação humana verdadeira não. E isso te leva mais longe do que você pode imaginar, e muito mais ainda se você tiver alguém ao seu lado. É como se, no seu trabalho, você olhasse para o seu colega ao lado e falasse o seguinte: nossa, ele sempre muda de vaga em vaga, ou seja, parece que ele está no elevador subindo, enquanto você está de degrau em degrau. Então, façam muita relação com as pessoas, muito NetWeaving, porque isso vai levar você para longe. E a técnica você vai aprender. Agora eu acho que convenceu, hein? Bom, a gente começou aqui contando a história de vocês de uma forma mais protocolar, né? Como se conheceram, como se esbarraram. Eu acho que a gente pode migrar um pouquinho para o NetWeaving aqui, onde a gente tem mais sentimento, emoção, e vocês contar um pouco da parte do Liga o Flow, onde vocês realmente se conectam com o NetWeaving. Pode ser? Pode. Na verdade, a gente vai te contar assim, como que o NetWeaving, como o Liga o Flow e o NetWeaving transformaram a nossa vida. Pode né? ser, acho que é um belo exemplo. Porque conexões que transformam, a gente está falando sempre de transformar. Então, eu digo assim, eu converso sempre com as meninas, eu disse, o Liga o Flow ele transformou a minha vida através do NetWeaving, através de todas essas conexões que a gente está... E hoje a gente está fazendo mais conexões ainda. Eu acho que de 5 mil a gente vai para os 6 mil, né, a nossa comunidade. Sim.
depois do Smart. Então, assim, eu vivia numa bolha, né? A gente tem essa tendência de se colocar numa zona de conforto, viver dentro de uma bolha. E o Ligo Flow, o que ele fez? Ele abriu um horizonte muito grande. Eu conheci pessoas que eu jamais, no meu curso normal de vida, teria conhecido. Eu tive o prazer de poder fazer por pessoas coisas que, na minha vida normal, eu não teria tido a oportunidade de fazer. Então, criar essas conexões, sem dúvida, transformou a minha vida. Né? Vou contar um segredo para vocês. Estar aqui hoje é uma superação, falando para vocês. Então, o Ligo Flow, ele transformou isso em mim também. Ter essa capacidade de chegar aqui e poder contar a nossa história para vocês. E queremos contar cada vez para mais pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, o Ligo Flow e o NetWeaving, que a gente tem feito com o Ligo Flow, tem transformado a nossa vida de maneira muito intensa. Posso contar um pouco aqui como me transformou? Eu acho que muitos de nós, principalmente no passado aqui, eu, assim como talvez alguns de vocês, eu tinha um foco muito grande. A minha carreira sempre foi focada em estudo, cursos, determinação com livros, eu fazia muita leitura, era sempre o conhecimento técnico, eu estava sempre me dedicando. Se eu queria ir para um próximo nível, eu vou fazer mais esse curso, vou fazer mais essa pós-graduação. Então, eu sempre tinha um olhar e a minha estratégia era o conhecimento técnico. Só que chegou num ponto, e isso me levou a algum lugar? Me levou, lógico, me levou a algum lugar. Isso tem o seu valor. Só que chegou um ponto que, para atingir o próximo nível, eu descobri que relacionamento também era estratégia. Como a própria Dea falou dos 85% de pessoas que são contratadas por networking. Então, eu precisei me abrir, eu precisei conhecer novas pessoas, eu precisei ter a presença que eu não tinha, de real, ter o prazer de falar com outras pessoas. E não só... É muito fácil a gente sair para almoçar com os nossos colegas, né, os nossos amigos. É a zona de conforto que você falou. E eu tive que mudar para ter prazer de estar em lugares como esse. E eu estou muito feliz hoje. E isso me transformou. Então... O que eu sou agora, depois do Ligo Flow? A parte foi assim, antes do Ligo Flow e depois do Ligo Flow. Depois do Ligo Flow, eu tenho, claro que foco em conhecimento, sou uma pessoa que gosto muito de me dedicar, mas, além do conhecimento, a presença, para mim, é fundamental. Então, eu me transformei dessa forma. Falando um pouco, eu trabalho há 25 anos entre CX, vendas e telecom, né? Sempre telecom. Então, eu sempre tive uma segurança de falar sobre temas. O Flow, o Ligo Flow me trouxe preparação, a busca por mais preparação para temas diferentes do meu dia a dia. Eu me preparo para cada podcast. Eu jamais pensei em fazer podcast falando de hospitais, falando de longevidade. Então, são temas que não estão presentes no meu dia a dia, mas que, com todo carinho, eu me preparo, como a gente se preparou para estar aqui. Então, essa preparação para sair um pouco do meu domínio me traz hoje um leque maior de conhecimento para eu trocar com pessoas e, obviamente, o NetWeaving, com pessoas que a gente jamais cruzaria. Bom, o Ligo Flow, gente, me trouxe coragem. Coragem de mudar. Eu, há 26 anos, trabalho na área de CX, relações de consumo, também em telecom há muito tempo. E o Ligo Flow me deu coragem de, com 50 anos, mudar a rota da minha vida. Então, eu saí da área de CX, tem 8 meses, eu estou na área comercial, B2B da Vivo, estou super feliz, estou cada dia me reinventando, nenhum dia é igual ao outro. É loucura, digo que é igual. Mas o mais bacana disso é a relação que você cria ao longo da tua carreira no mercado, né? São as pessoas que cruzam a tua vida, as pessoas que te ensinam todos os dias, não importa em que área ou que lugar você esteja. Então, isso, com certeza, é o mais rico. Estar aqui hoje é puro NetWeaving. Obrigada, Miriam, por esse carinho, né? Por esse presente. Então, com certeza, o Ligo Flow ele tem transformado muito todas nós nisso. E como o Flow, né, são conexões que transformam, eu quero falar para vocês que a gente também leva as mulheres para Harvard. Então, homens e mulheres, quem quiserem viver uma experiência linda de conexão em Harvard, pode procurar por nós. E nos sigam nos nossos canais, posso deixar aqui? Claro. No Instagram, no LinkedIn, em breve Spotify e YouTube. E o YouTube, Ligo Flow. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom, eu queria só
agradecer, porque, na verdade, sempre que a gente vai num evento, uma das coisas, além de adquirir conteúdo, que a Mira prepara com tanto cuidado, é a gente reconhecer que as pessoas vão para se conectar. Então, muitos de vocês saíram de casa hoje e falaram, eu vou porque eu quero encontrar fulano. E aí, chega ali de fora, fica difícil entrar porque você quer continuar se conectando. Então, acho que é de uma generosidade enorme. A Miriam partiu da cabeça dela, nós somos meros instrumentos aqui, que trouxe esse tema pensando em vocês, pensando que um dos motivos de vocês estarem aqui é para se conectar. Então, acho que é importante a gente estimular que vocês façam conexões mais profundas e não tão superficiais, imediatistas, quanto a gente tem do network. Então, eu espero que vocês saiam daqui com mais netweaving e mais relações vitalícias e que vocês não tenham como primeiro objetivo pegar o telefone para pedir alguma coisa, que seja para construir junto. Então, fica a nossa dica. Obrigada, Mira, por dar esse espaço e para a gente estimular aquilo que a gente já faz na prática. Obrigada a Super vocês. obrigada. Imagina. Gente, vocês imaginam que honra que eu tenho de ter essas 4 mulheres maravilhosas aqui do Legal Flow e esse relacionamento genuíno que a gente tem, que a gente está construindo, né, todo dia um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, Carlinha. Eu tenho tantas amigas aqui, o prazer de dizer que eu tenho tantas amigas aqui no auditório hoje, e amigos também, porque eu quero dizer que são minhas amigas, mas quero dizer que os meus clientes patrocinadores que estão aqui são todos homens, viu, gente? Então, eu quero mudar isso. Por isso que eu estou falando desde ontem de manhã que nós temos, como palestrantes, esse ano, 55% de mulheres, como a Carla reforçou. Foi uma luta de 3 anos, porque os homens são ótimos, a gente aprende muito com eles. Aliás, nossas carreiras, acho que foram muito impulsionadas com o conhecimento do mundo corporativo masculino. E a gente até acaba pegando alguns trejeitos, às vezes, né? Mas as mulheres precisam lutar pela liderança. Eu acho que o ensinamento que vocês trouxeram, o conhecimento que vocês trouxeram, contribui muito para isso. A gente precisa subir, ligar o flow, né? Vamos em frente. E essas meninas têm muito, muito, muito a compartilhar com a gente, a ensinar. Então, recomendo. Instagram, principalmente, olha, tem muitas dicas lá. Tá? Gente, muito obrigada. Uma salva de palmas para elas, por favor.